Helena Duarte nunca imaginou que o silêncio pudesse pesar tanto. Na manhã cinzenta em que deixou o hospital sozinha, com os documentos do falecimento apertados contra o peito, ela sentiu como se o mundo tivesse continuado a girar sem se importar com a dor que a consumia por dentro. Foram 15 anos de casamento, de promessas simples e sonhos modestos, interrompidos por uma doença lenta e impiedosa que levou seu marido, Rafael, pouco a pouco, até restar apenas a lembrança de sua voz cansada pedindo que ela fosse forte. Helena tentou ser. Pelo menos tentou. Os dias seguintes passaram como um borrão. O velório foi breve, marcado por olhares frios e palavras vazias. A família de Rafael compareceu mais por obrigação do que por respeito, e ninguém parecia realmente interessado em como Helena sobreviveria dali em diante. Ela não tinha filhos, não tinha economias, e após abandonar o trabalho para cuidar do marido, também não tinha mais um emprego. Ainda assim, acreditava que o testamento traria ao menos alguma segurança, talvez a pequena casa onde viveram juntos, ou uma ajuda financeira para recomeçar. Era o mínimo que esperava depois de tantos sacrifícios silenciosos. A leitura do testamento aconteceu numa sala abafada, com paredes bege e um relógio antigo marcando cada segundo com crueldade. Quando o advogado limpou a garganta e anunciou que Helena herdaria apenas uma cabana antiga localizada na região da Serra Vermelha, o ar pareceu desaparecer de seus pulmões. Nenhum dinheiro, nenhuma casa na cidade, nada além de um pedaço de terra esquecido, distante e, segundo os próprios familiares de Rafael, completamente inútil. Alguns cochicharam, outros mal disfarçaram o desprezo. Para eles, Helena havia ficado com o que sobrava, com nada. Ao sair do escritório, o sol forte contrastava com o vazio que crescia dentro dela. A palavra cabana ecoava em sua mente como uma piada cruel. Por que Rafael teria feito isso? Por que deixá-la sozinha com algo que parecia mais um fardo do que uma herança? Durante horas, Helena caminhou sem rumo pelas ruas, lutando contra a sensação de abandono e traição. Pensou em desistir, em vender o pouco que tinha e desaparecer. Pensou, inclusive, que talvez aquele fosse o fim de sua história. Mas, no fundo do desespero, uma lembrança insistente surgiu. Rafael sempre dizia que algumas escolhas só faziam sentido quando vistas no momento certo. Talvez aquela cabana não fosse apenas o que restou. Talvez fosse o começo de algo que ela ainda não conseguia enxergar. E, pela primeira vez desde a morte do marido, Helena sentiu uma fagulha, fraca, mas real, de que sua vida ainda não havia acabado. Movida mais pela falta de opções do que por coragem, Helena decidiu ir até a cabana. A lembrança da leitura do testamento ainda ardia em sua mente, mas aquela pequena fagulha de curiosidade insistia em não se apagar. Pegou um ônibus antigo que seguia para o interior e, durante horas, observou a paisagem urbana ser lentamente substituída por estradas de terra, colinas áridas e árvores retorcidas pelo vento. Cada quilômetro percorrido parecia afastá-la da vida que conhecia e empurrá-la para um futuro incerto, do qual ela não tinha qualquer controle. Quando finalmente desceu no último ponto, não havia placas, nem pessoas, apenas uma trilha estreita que levava para dentro da Serra Vermelha. Helena caminhou com dificuldade, carregando uma mochila leve e um coração pesado. O silêncio era tão profundo que chegava a de incomodar. Após quase meia hora, a cabana surgiu diante de seus olhos, pequena, inclinada, com a madeira escurecida pelo tempo e o telhado parcialmente cedido. Aquilo era tudo o que lhe restara. Por um instante, a vontade de chorar foi quase insuportável. Ao empurrar a porta,
Um rangido alto quebrou o silêncio, como se o lugar protestasse contra sua presença. O interior estava coberto de poeira, com móveis antigos esquecidos e teias de aranha nos cantos. O cheiro de madeira úmida e abandono preenchia o ar. Ainda assim, havia algo estranho naquele espaço. Apesar da decadência, Helena sentiu uma familiaridade inexplicável, como se aquele lugar a reconhecesse. Tocou a mesa rústica no centro da sala e lembrou-se de Rafael falando certa vez sobre refúgios e recomeços. A primeira tarde foi dedicada a uma limpeza básica. Varreu o chão, abriu as janelas e deixou a luz entrar. Enquanto trabalhava, memórias surgiam sem aviso, risadas antigas, planos nunca realizados, promessas interrompidas. À medida que o sol começava a se pôr, o cansaço tomou conta de seu corpo e a solidão voltou a apertar. Não havia eletricidade, nem sinal de celular. Apenas ela e a cabana, isoladas do mundo. A noite chegou rápido, trazendo consigo o frio da serra. Helena acendeu uma lanterna e se enrolou em um cobertor velho encontrado em um armário. Os sons da mata, o vento, galhos quebrando, animais distantes, despertaram um medo primitivo que ela não sentia há anos. Pensou em ir embora, em pegar o primeiro ônibus pela manhã e nunca mais voltar. Mas enquanto observava as sombras dançando nas paredes, algo dentro dela começou a mudar. Aquela cabana, apesar de abandonada, oferecia algo que ela não tinha desde a morte de Rafael: silêncio para pensar e espaço para sentir. Antes de adormecer, Helena percebeu que pela primeira vez em muito tempo sua dor não parecia tão sufocante. A cabana não era apenas um símbolo de perda. Talvez fosse um convite para enfrentar o passado, entender o presente e, quem sabe, reconstruir o futuro a partir das ruínas. Na manhã seguinte, Helena acordou com o som distante de passos do lado de fora da cabana. Por um instante, o medo a fez prender a respiração. A noite na Serra Vermelha havia sido longa, marcada por sonhos confusos e lembranças de Rafael, e ela ainda se sentia frágil, como se qualquer surpresa pudesse quebrá-la. Levantou-se devagar, abriu a porta com cautela e se deparou com um homem alto, de postura firme, observando a construção com atenção silenciosa. Ele vestia roupas simples de trabalho e trazia no rosto a marca de quem passou a vida ao ar livre. O homem se apresentou como Miguel Álvares, dono da fazenda que se estendia por grande parte da região ao redor da cabana. Sua voz era calma, mas havia algo em seu olhar que demonstrava vigilância, como se estivesse acostumado a medir as pessoas antes de confiar nelas. Miguel explicou que raramente via alguém naquela área e que, ao notar fumaça saindo da chaminé, decidiu se aproximar para verificar se estava tudo bem. Helena, ainda insegura, confirmou que era a nova proprietária da cabana, herdada recentemente. Ao ouvir isso, Miguel franziu levemente a testa, como se aquela informação despertasse lembranças antigas. A conversa seguiu de forma contida. Miguel fez perguntas simples, mas suas palavras carregavam um peso implícito. Comentou que aquela cabana estava abandonada há muitos anos e que poucos sabiam de sua existência. Em determinado momento, lançou um aviso enigmático. Aquela terra não era comum e escondia histórias que a maioria preferia esquecer. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Desde a leitura do testamento, tudo parecia envolto em mistério, e as palavras de Miguel apenas reforçavam a sensação de que Rafael lhe deixara algo mais do que aparentava. Percebendo o cansaço e a vulnerabilidade de Helena, Miguel ofereceu ajuda prática: água potável, alguns mantimentos e informações sobre a região.
Apesar da desconfiança inicial, ela aceitou. Havia algo naquele homem que inspirava respeito, ainda que mantivesse certa distância emocional. Antes de ir embora, Miguel parou à porta da cabana e, em tom mais sério, disse que, se Helena pretendia ficar, precisava estar preparada para descobrir verdades que poderiam mudar sua vida. Não explicou mais nada. Apenas se despediu e seguiu em direção à fazenda, deixando um silêncio pesado para trás. Sozinha novamente, Helena fechou a porta e apoiou as costas na madeira envelhecida. O encontro havia despertado perguntas que ela não sabia como responder. Por que Miguel reagira daquela forma ao saber de sua herança? Que histórias eram aquelas que ninguém queria lembrar? A cabana, que na noite anterior parecia apenas um abrigo temporário, agora se transformava em um ponto de ligação entre passado e futuro. Helena compreendeu que sua presença ali não era um simples acaso. Algo começava a se mover, lentamente, e ela estava no centro disso, quer estivesse pronta ou não. O encontro com Miguel não saiu da mente de Helena durante o resto do dia. As palavras dele ecoavam como um aviso silencioso, misturando-se às lembranças de Rafael e às perguntas que se acumulavam sem resposta. Naquela tarde, enquanto tentava organizar a cabana e seus próprios pensamentos, Helena percebeu o quanto aquela herança estava longe de ser algo simples. A sensação de que havia algo escondido, algo cuidadosamente deixado para trás, crescia a cada instante. E foi justamente no final do dia, quando o sol já começava a se esconder atrás das montanhas, que Miguel retornou. Desta vez, ele não veio apenas para observar. Sentou-se à mesa rústica da cabana, respirou fundo e, com um olhar sério, pediu permissão para falar sobre o passado. Disse que conhecera Rafael muitos anos antes, quando ambos ainda eram jovens, e a fazenda enfrentava uma crise que poderia tê-la destruído. Uma seca severa ameaçava tudo, e Miguel estava à beira da falência. Foi Rafael quem apareceu com conhecimento, esforço e uma solução inesperada. Ajudou a salvar a terra quando ninguém mais acreditava. Em troca, recusou dinheiro. Pediu apenas que um acordo fosse mantido em segredo e respeitado no futuro. Helena ouviu em silêncio, sentindo o coração acelerar. Miguel explicou que o acordo envolvia a cabana e a área ao redor dela, uma parte da Serra Vermelha que poucos valorizavam, mas que Rafael sempre considerou essencial. Segundo Miguel, aquela herança não fora um gesto de abandono, mas um ato calculado de proteção. Rafael sabia que, um dia, Helena precisaria de algo que ninguém pudesse lhe tirar. A cabana era apenas a superfície de algo muito maior, algo que estava escondido tanto nos registros antigos quanto na própria terra. Com cuidado, Miguel revelou que existiam documentos antigos, mapas e anotações que nunca haviam sido oficialmente reconhecidos, registros que ligavam legalmente aquela área a um direito especial, esquecido pelo tempo, mas ainda válido. Ele confessou que por anos manteve silêncio por respeito a Rafael e por medo das consequências. Havia interesses poderosos que se beneficiavam do esquecimento daquela parte da serra. Falar agora significava reacender conflitos antigos. As palavras de Miguel mudaram tudo. Helena sentiu uma mistura de choque, gratidão e indignação. De repente, a decisão de Rafael fazia sentido. Ele não a deixara sozinha. Havia preparado um caminho, mesmo sabendo que ela só o compreenderia depois. O peso da perda ainda existia, mas agora vinha acompanhado de uma nova responsabilidade. Miguel se levantou, pronto para ir embora, e deixou claro que a escolha era dela: ignorar o passado ou enfrentá-lo. Quando ficou sozinha, Helena caminhou até a porta
e observou a paisagem silenciosa da Serra Vermelha. Pela primeira vez, não se sentiu pequena diante da imensidão. O segredo que mudava tudo não era apenas sobre a terra, mas sobre confiança, coragem e legado. E Helena compreendeu que sua história estava apenas começando. Após a revelação de Miguel, Helena passou a enxergar a cabana com outros olhos. Nada ali parecia mais aleatório. Cada tábua antiga, cada rangido do assoalho, carregava agora a possibilidade de um sentido oculto, cuidadosamente deixado por Rafael. Naquela noite, quase não conseguiu dormir. As palavras sobre documentos, mapas e acordos secretos se misturavam às lembranças do marido, criando uma inquietação impossível de ignorar. Ao amanhecer, tomada por uma determinação silenciosa, Helena decidiu procurar por respostas dentro da própria cabana. Começou de forma simples, abrindo gavetas esquecidas, examinando armários e caixas cobertas de poeira. Encontrou objetos antigos, ferramentas enferrujadas e fotografias amareladas, mas nada que explicasse o mistério. Quando já pensava em desistir, percebeu uma irregularidade no chão da sala principal. Algumas tábuas estavam mais gastas, como se tivessem sido removidas e recolocadas muitas vezes. O coração de Helena acelerou. Com esforço, levantou uma delas e revelou um pequeno compartimento escondido sob o assoalho. Dentro, havia um embrulho envolto em tecido grosso, protegido da umidade. Suas mãos tremiam ao desfazê-lo. Ali estavam mapas antigos da Serra Vermelha, cartas escritas por Rafael e documentos que ela nunca havia visto. As cartas eram diretas, mas carregadas de cuidado. Rafael explicava que aquela terra possuía uma nascente de água pura, rara e extremamente valiosa, escondida entre as rochas da serra. Uma fonte que, se descoberta por pessoas erradas, poderia gerar exploração predatória e conflitos. Por isso, ele escolhera o silêncio. À medida que lia, lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. Rafael descrevia o medo de não sobreviver à doença e a necessidade de garantir que ela tivesse algo sólido no futuro, algo que não pudesse ser facilmente tomado ou contestado. Os mapas indicavam o local exato da nascente e os documentos comprovavam direitos antigos, esquecidos nos arquivos públicos. Aquela herança não era apenas material, era uma prova de amor, planejamento e sacrifício. A descoberta mudou tudo. A cabana deixou de ser um símbolo de abandono e se transformou em um ponto estratégico. Helena sentiu o peso da responsabilidade crescer dentro de si. Aquela água poderia trazer riqueza, mas também problemas. Lembrou-se das palavras de Miguel sobre interesses poderosos e conflitos antigos. Agora compreendia o risco real que corria ao conhecer a verdade. Ainda assim, junto ao medo, surgiu algo novo: confiança. Pela primeira vez desde a morte de Rafael, Helena sentiu que não estava completamente perdida. Ele pensara nela até o fim, mesmo quando ela própria duvidara. Guardou cuidadosamente os documentos, recolocou as tábuas no lugar e sentou-se no centro da cabana, respirando fundo. A descoberta não era o final da jornada, mas o início de uma transformação irreversível. Helena sabia que sua vida jamais seria a mesma e que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A tranquilidade que Helena sentira após a descoberta durou pouco. Nos dias seguintes, sinais sutis começaram a indicar que o segredo da Serra Vermelha não estava tão bem guardado quanto ela imaginava. Estranhos passaram a circular pela região, carros desconhecidos surgiam na estrada de terra e, certa tarde, ela encontrou marcas recentes de pneus perto da cabana. O isolamento que antes lhe parecia um refúgio agora se tornava uma fonte constante de tensão. Helena compreendeu que conhecer a verdade
também significava atrair perigos que ela ainda não sabia como enfrentar. As primeiras abordagens vieram disfarçadas de cordialidade. Um homem bem vestido apareceu dizendo representar uma empresa interessada em comprar áreas improdutivas da serra. Falava com simpatia exagerada e oferecia valores baixos, como se estivesse fazendo um favor. Helena recusou educadamente, afirmando que não pretendia vender. O sorriso do homem se desfez por um instante antes de ele ir embora, deixando no ar uma sensação de ameaça velada. Aquilo confirmou seus temores. Alguém sabia que aquela terra tinha valor. Miguel foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Ao visitar a cabana e notar o nervosismo de Helena, ele não hesitou em alertá-la. Contou que no passado, pessoas influentes haviam tentado controlar a região por causa da nascente, usando pressão e manipulação. Muitos desistiram, outros foram silenciados. A decisão de Rafael de manter tudo em segredo fora, na verdade, uma forma de proteção. Miguel deixou claro que ajudar Helena agora não era apenas uma questão de amizade, mas de honra. Ele não permitiria que a memória de Rafael fosse desrespeitada. A tensão aumentou quando Helena começou a receber visitas inesperadas e comentários maliciosos de moradores distantes, sugerindo que ela não daria conta de cuidar daquela terra sozinha. As tentativas de intimidação eram sutis, mas constantes. Por momentos, o medo quase a fez recuar. Pensou em aceitar a primeira oferta e ir embora, voltando a uma vida anônima. Mas cada vez que essa ideia surgia, lembrava-se das cartas de Rafael e do propósito que ele lhe confiara. Aos poucos, algo mudou dentro dela. Helena deixou de se ver como uma viúva indefesa e começou a agir com cautela e firmeza. Passou a registrar cada abordagem, guardou os documentos em local seguro e aceitou a ajuda de Miguel para entender melhor seus direitos legais. A cabana, antes frágil, tornou-se um símbolo de resistência. Os conflitos ainda estavam longe de acabar, mas Helena já não se sentia sozinha. Entre ameaças silenciosas e olhares desconfiados, ela descobria uma força que desconhecia possuir. A Serra Vermelha não seria fácil, e o caminho à frente prometia desafios maiores. Ainda assim, Helena estava pronta para resistir. Aquela terra era mais do que um pedaço de chão, era a prova de que ela tinha algo pelo qual lutar. Com o passar das semanas, Helena percebeu que resistir não era suficiente. Para proteger o que Rafael lhe deixara, ela precisava se transformar. A mulher insegura que chegara à cabana carregando apenas luto e incertezas começava, pouco a pouco, a dar lugar a alguém mais atento, mais firme. As pressões externas continuavam, mas agora encontravam uma Helena diferente, menos inclinada ao medo e mais aberta ao aprendizado. Ela entendeu que a terra exigia conhecimento e que a ignorância seria sua maior fraqueza. Com a ajuda de Miguel, Helena começou a estudar tudo o que podia sobre a Serra Vermelha. Aprendeu sobre os limites da propriedade, sobre leis antigas de uso da terra e sobre direitos relacionados a recursos naturais. Passava horas lendo os documentos deixados por Rafael, cruzando informações e fazendo anotações. Cada detalhe compreendido era como um passo em direção à autonomia. Aquilo que antes parecia um labirinto jurídico assustador passou a se tornar um mapa possível, ainda complexo, mas decifrável. A transformação não foi apenas prática, mas também interna. Helena passou a acordar cedo, a cuidar do entorno da cabana e a caminhar pela serra, observando a nascente à distância, respeitando o silêncio que Rafael sempre prezara. Nessas caminhadas, ela refletia sobre sua própria identidade.
Por muito tempo, havia se definido apenas como esposa, como cuidadora, como alguém que existia em função de outro. Agora, pela primeira vez, precisava decidir quem seria por conta própria. Aos olhos de quem observava de fora, a mudança era visível. A viúva sem nada começava a ser tratada com mais cautela. Alguns dos que antes a subestimavam passaram a medir palavras, percebendo que ela não estava mais sozinha nem despreparada. Ainda surgiam tentativas de pressão, mas Helena respondia com calma e informação. Ela aprendera que firmeza não precisava ser agressiva, bastava ser consistente. A cabana também se transformava. Sem perder sua simplicidade, passou a refletir o novo momento de Helena. Pequenos reparos, organização e cuidado tornaram o espaço mais acolhedor. Não era apenas um abrigo, mas um símbolo de reconstrução. Cada melhoria representava um gesto de permanência, uma afirmação silenciosa de que ela não iria embora. Helena sabia que ainda havia desafios pela frente e que o conflito não estava resolvido. Mas algo essencial já havia mudado. Ela não se via mais como vítima das circunstâncias. A dor da perda continuava, porém agora caminhava ao lado de um propósito. Naquele processo de aprendizado e autodescoberta, Helena encontrava sua própria força. A herança de Rafael não era apenas a terra ou o segredo da nascente, mas a oportunidade de se reinventar. E, naquele momento, ela estava pronta para seguir adiante, consciente de quem era e do que estava disposta a defender. O desfecho começou de forma silenciosa, quase discreta, mas carregava o peso de tudo o que Helena havia enfrentado desde o dia em que perdera Rafael. Com o apoio de Miguel e de um pequeno grupo de profissionais confiáveis, ela levou adiante os registros antigos, os mapas e os documentos que haviam permanecido escondidos por décadas. O processo foi lento e exigiu paciência, mas a verdade, uma vez exposta, mostrou-se mais forte do que as tentativas de distorção. A área ao redor da cabana, incluindo a nascente da Serra Vermelha, era legalmente protegida, e os direitos de Helena estavam amparados por leis que poucos imaginavam ainda válidas. Quando a informação veio a público, o impacto foi imediato. Aqueles que tentaram pressioná-la recuaram, agora cautelosos, enquanto outros, antes silenciosos, passaram a reconhecer sua legitimidade. Helena não comemorou com euforia. Em vez disso, sentiu um alívio profundo, quase sereno. Não era vingança o que buscava, mas justiça, para si, para Rafael e para a própria terra. A cabana, que um dia simbolizara abandono e desespero, tornava-se agora o centro de uma mudança concreta. Diante da possibilidade de lucro fácil, surgiram novas propostas, mais altas e mais insistentes. Helena ouviu todas com atenção, mas tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Não venderia a terra. Em vez disso, escolheu transformar a herança em um projeto sustentável, voltado à preservação da nascente e ao benefício da comunidade local. Com orientação técnica, iniciou um plano que respeitava o equilíbrio da serra, garantindo que a água permanecesse limpa e acessível, sem exploração predatória. Era a maneira mais honesta de honrar o legado que recebera. Aos poucos, a percepção das pessoas ao redor mudou. Helena passou a ser vista não como uma viúva frágil, mas como alguém que enfrentara perdas, conflitos e ameaças sem abrir mão de seus valores. Miguel, observando tudo à distância, reconheceu que a promessa feita a Rafael fora cumprida. A memória do passado encontrava, enfim, um lugar de paz no presente. Na última cena daquele ciclo, Helena estava diante da cabana ao amanhecer. O sol surgia lentamente por trás das montanhas, iluminando a Serra Vermelha com tons dourados.
O vento suave trazia o som constante da água correndo, firme e silenciosa, como sua própria trajetória. Ali, ela compreendeu que riqueza não se media apenas em bens ou dinheiro, mas em propósito, dignidade e escolhas conscientes. Sua história, marcada pela perda, transformara-se em uma afirmação de vida. E naquele momento, Helena soube que não apenas sobrevivera, ela havia encontrado um novo começo. A história de Helena não é apenas uma jornada de superação da perda, mas também um lembrete profundo sobre o verdadeiro valor da vida. Nos momentos mais sombrios, quando acreditamos ter perdido tudo, o que muitas vezes resta não é o fim, mas um novo começo disfarçado de desafio. Helena perdeu a pessoa que mais amava, perdeu a segurança e até a confiança no futuro. No entanto, foi justamente em meio às ruínas e à solidão que ela aprendeu a ouvir a si mesma, enfrentar seus medos e descobrir uma força que jamais imaginou possuir. A vida funciona da mesma forma. Nem todos nós recebemos um caminho fácil. Há momentos em que somos obrigados a caminhar na escuridão, carregando dor, dúvidas e até desespero. Mas, se tivermos paciência e coragem para não desistir cedo demais, perceberemos que o valor de uma pessoa não está naquilo que ela perdeu, mas na maneira como se levanta depois da perda. A maior herança não é dinheiro nem bens materiais, mas caráter, honestidade e a capacidade de escolher o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Se esta história tocou você, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Você já viveu um momento em que parecia ter perdido tudo, mas que acabou mudando sua vida? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar conosco em histórias cheias de emoção. Histórias que não são apenas para ouvir, mas para sentir, refletir e crescer. Obrigado por estar aqui.